Fala pessoal, William Newstein aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Strapi. Como a maioria de vocês deve saber, eu estou preparando um novo curso e dentro do curso uma das tecnologias que a gente vai utilizar é o Strapi. Eu mostrei nos vídeos, eu posso deixar até um link aí para vocês verem, e se vocês quiserem também acessar o site é reactavançado.com.br. E eu falei para vocês que o módulo 2 vai ser inteiramente sobre o Strapi e o GraphQL. E com isso várias dúvidas já surgiram, principalmente sobre o que é o Strapi, como ele funciona, etc. E aí eu resolvi fazer esse vídeo já para poder explicar algumas coisas e vocês entenderem a grande vantagem do Strapi, como que ele funciona, como ele é bem legal e por que eu escolhi ele também para poder trabalhar nesse novo curso, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender do que é o Strapi é entender como ele funciona, ok? E aí é por isso eu achei uma imagem muito legal na internet mostrando aí esse diagrama entre a diferença de um CMS tradicional, que a gente já está acostumado, e o Headless CMS, que é onde se encontra o Strapi. Então hoje o Headless CMS tem crescido muito e aí a gente vai entender por que disso também. Então olha, se vocês olharem desse lado aqui no CMS tradicional, a gente basicamente tem um conteúdo, que podem ser os produtos, usuários, posts de blog, etc. Ok? Esse conteúdo ele é passado e salvo num banco de dados, então a gente tem aí uma parte do back-end, um web server recebendo esses dados e salvando no banco de dados. E lá também, nesse próprio CMS, a gente já tem as integrações, plugins, etc. Para quem já veio do WordPress, já está acostumado com essa questão de plugins, etc. E a diferença no CMS tradicional é que ele também inclui a parte do front-end. Então todos os templates, o CSS, tudo também está ali englobado na parte já do CMS. E no final, o que ele entrega já é o site pronto ali, o e-commerce, enfim, já é o projeto prontinho com todo o CMS, com todo o CSS, HTML, com tudo. E aí, a partir disso, a gente entrega para o tablet, computador, celular, etc. Ok? E o Headless CMS, como ele funciona? Ele é bem parecido, só tem um detalhe que é diferente. Se você ver aqui, a gente tem o conteúdo igual. Esse conteúdo é salvo no banco de dados também. A diferença entra aqui, onde a gente, ao invés de ter toda a parte de HTML, CSS, toda a parte do front, a gente já não vê essa parte aqui. E o que a gente tem é uma API. Então, basicamente, todo o nosso conjunto de dados que está nesse banco de dados, ele é transformado numa API, e essa API que vai alimentar os diversos sites, sistemas que a gente tiver. Então, por exemplo, a gente consegue, através de uma mesma API, de um mesmo conjunto de dados, criar aplicações bem distintas. Então, a gente consegue criar uma aplicação específica para smartwatch, por exemplo, uma específica para Google Glass e uma específica para web, tablet, celular, enfim. Ou seja, a partir de um mesmo conjunto de dados, a gente tem uma API e essa API alimenta o que a gente quiser. Então, o Headless CMS, esse nome Headless, o nome é exatamente a questão sem cabeça, ou seja, sem o front-end. Ele é somente a parte de dados e esses dados são externalizados através dessa API que alimenta o seu sistema, que pode ser qualquer coisa. O legal é que você pode ter um codebase, por exemplo, do React Native para Android e iOS e o mesmo conjunto de dados você tem aí para o seu site web. Então, você tem dois codebases muito distintos, mas que usam o mesmo conjunto de dados. O que já no CMS tradicional, você teria alguns problemas. Afinal de contas, toda a entrega de tudo já é feito diretamente pelo CMS. Então, você já tem o HTML, o CSS, tudo sendo exportado ali, enquanto que no Headless CMS já é um pouco separado, ok? Então, essa é a diferença entre eles. O Strapi é um Headless CMS, mas existem vários. Tem um site que é headlesscms.org. Eu vou deixar todos os links para vocês, ok, na descrição. E nesse site do Headless CMS ele tem uma lista, inclusive, olha, o Strapi está aqui em primeiro, mas tem uma lista com vários CMS que vocês podem conhecer aí
tanto os de código aberto, né, que são esses de cima, quanto os de código fechado, que são esses aqui embaixo. Então, como você pode ver, a gente pode ter o Headless CMS Open Source, que é o que você vai ter controle de tudo que você quiser, mas você também tem os de código fechado, que em geral são serviços na nuvem, ok? O Strap, como eu já falei, ele já está até aqui no topo, ele é Open Source. Então você tem o controle de tudo. Você tem o controle do código, você tem o controle dos dados, você tem o controle de absolutamente tudo. Eles lançaram recentemente, deve ter por volta de um mês, a versão 3.0 deles. Essa versão 3.0 é super completa. Eles já atualizaram muitas coisas e já melhoraram muitas coisas desde a época do beta. O beta tinha alguns problemas, então se você usou na época do beta, eu aconselho você a olhar de novo, porque tiveram algumas mudanças bem interessantes aí, que deram uma boa melhora no Strap. E como ele já diz aqui, eu resolvi separar essa partezinha aqui, que é o seguinte: ele é open source, então isso é, na minha opinião, a coisa mais importante, afinal de contas. Se você não gostar de algum detalhe, você vai lá e melhora, você pode mudar tudo. Ele é altamente customizável, então é uma dúvida que muita gente tem. Em geral, alguns CMS são muito fechados e você não consegue mudar muito. E aí a maioria prefere fazer o seu próprio CMS. O que também é uma boa ideia, ter o seu próprio CMS é bem legal. Só que dependendo do tempo que você tem para fazer o projeto, criar um CMS próprio pode dar muito trabalho e demandar muito tempo que às vezes você não tem. Então o Strap, por ser open source e altamente customizável, ele é uma ótima escolha, porque você pode utilizar o que ele já tem. E se você quiser estender ele, criar novas coisas, você também pode. Além de também poder mudar todo o visual do CMS, deixar com a cara do cliente, o que também agrega muito valor. A outra coisa que eu acho muito legal dele é que ele aceita RESTful API, ou seja, aquela forma que a gente já está acostumada de API, né, com games, por exemplo, aí ele já te entrega todos os jogos ali num JSON. Ou você também tem como GraphQL e funciona muito fácil. Vocês vão ver que é uma instalação de um plugin e pronto, já está funcionando. Então o legal é que ele permite esses dois tipos de API. Tanto o REST quanto o GraphQL você escolhe e não tem grandes dificuldades em utilizar. E a última coisa que, na minha opinião, é também muito importante é que ele é self-hosted. Ou seja, todo o dado é seu. Você não vai estar colocando na nuvem do Strap. Não, você vai ter o seu servidor com o seu banco de dados e todo o dado ali é seu. Então, diferente de alguns outros headless CMS, como Contentful, Datus CMS, que você paga uma mensalidade e os dados ficam na nuvem, esse aqui todo o dado é seu. Então, se, por exemplo, você no futuro quiser mudar para um outro servidor, por exemplo, você pode sem problema nenhum. Se você quiser exportar todo o dado e aí falar, não vou mais usar o Strap, você vai conseguir facilmente, você não vai ter esse problema. E você não vai pagar uma mensalidade que às vezes pode ser muito cara, ok? Então, isso é bem legal. E por que também eu escolhi o Strap? O Strap recentemente teve um investimento aí de 10 milhões de dólares. Então ele recebeu uma ajuda bem grande e, consequentemente, eles estão trabalhando mais forte em cima do projeto. Então, antes, eles já eram uma empresa, já trabalhavam com bastante qualidade, com bastante esforço, mas agora eles receberam ainda mais investimento e, com isso, vão ter mais pessoas trabalhando, vai ter mais gente olhando para o CMS e trabalhando em cima dele. Então, se vocês puderem olhar lá no GitHub, por exemplo, o projeto ele tem mais de 26 mil stars. Então, não é um projeto caseiro, uma coisa pequena. Ele é bem grande. Ele não é uma hype qualquer que vai morrer amanhã. Não, é uma empresa que tem um investimento bem forte. E assim como o Gatsby e o Next receberam também vários investimentos, o Strap recebeu e eu creio que isso vai ajudar demais para ele crescer ainda mais. Então, foram algumas das razões para eu escolher utilizar o Strap aí no projeto do meu curso.
Eu já utilizei ele antes, na versão beta, estou utilizando na versão nova e eu acho ele fantástico. E aí eu vou mostrar para vocês como ele funciona, um pedaço dele, como ele funciona, para vocês entenderem como que é fácil de trabalhar com ele, ok? Então eu já tenho aqui o meu terminal aberto. Para poder fazer ele funcionar é bem fácil, você digita npx create strap app e passa o nome do projeto, no caso aqui My Project, por exemplo. Ele vai baixar tudo que for necessário aí para poder fazer a inicialização do projeto. Esse npx na frente é que aí você não precisa instalar globalmente, então ele vai pegar a versão mais atualizada que tiver do Strap, ok? É o mesmo funcionamento aí do Create React App, por exemplo, e de alguns outros mais. Então eu vou cortar essa parte, e na real ele já até instalou, né? Então nem precisei cortar. Eu tenho aqui duas opções. A Quick Start basicamente ele não vai fazer pergunta nenhuma, ele vai direto, então não vou precisar escolher banco de dados nem nada. Eu vou escolher o Custom para mostrar para vocês que é o seguinte: você pode trabalhar com alguns tipos de bancos de dados. Então você tem o SQLite, que é só em arquivo, você tem o Postgre, o MySQL, mas se você também quiser trabalhar com NoSQL, você tem o Mongo também, ok? Como aqui é só um exemplo, eu vou usar o SQLite, que é só um arquivo, vai ser rapidinho para a gente ver como que funciona, ok? Ele pede um nome, eu vou seguir o padrão, e aí sim ele vai criar aí os arquivos e inicializar o projeto para a gente instalar as dependências. Eu vou cortar esse pedaço aqui, porque não faz necessidade para o vídeo ficar tão longo também, ok? Ele já instalou aqui então, e também mostrou já alguns comandos que são disponíveis para a gente. A gente tem o Yarn Develop, que levanta o servidor do Strap em Watch Mode, então a gente consegue fazer modificações e ele já vai refletir nessas modificações. O Yarn Start, ele só levanta o servidor para a gente, não faz mais nada. O Build, para ele poder criar de fato toda a administração. Em geral a gente primeiro usa o Build e depois o Start. E também tem o Yarn Strap, que ele mostra outros comandos que a gente tem disponíveis, como comandos para criação de models, controllers, services e algumas outras coisas mais, ok? No nosso caso, como a gente quer só levantar o servidor, ver tudo funcionando, a gente usa o comando yarn develop. Então vou rodar aqui o comando yarn develop. Opa, perdão, eu não tinha entrado na pasta do projeto, né? Então cd my project e agora sim yarn develop. Ele vai iniciar aí pra gente, ele também demora um pouquinho para poder fazer todo o build e tal. Assim que ele faz todo o build da administração, ele já vai levantar pra gente também aí no servidor com a porta 1337, que é o padrão. Ó, ele já fez a compilação e já levantou pra gente e já abriu até o site. Reparem que no momento que ele abre, a primeira coisa que ele pede para você é que você crie um usuário administrador. Então, eu mal abri aqui, ele já pede para eu criar um usuário administrador. O legal é que ele também tem aqui já a internacionalização, então ele inicializou em inglês, mas eu consigo colocar, por exemplo, aqui ó, em português, e reparem que está tudo em português mesmo, bonitinho, direitinho, ok? Eu vou botar aqui, por exemplo, admin 123, admin 123, admin, e vou começar. Feito isso, reparem, ele já inicializou para a gente. E esse aqui é o CMS do Strap. Ele é bem simples, bem enxuto. Ele está em português aqui, né? Já que eu tinha escolhido em português. Se eu quiser voltar, por exemplo, para inglês, ele volta. Bem rápido, fluido. O interessante é que ele tem esse visual aqui, mas você consegue mudar o visual inteiro. Então, tudo que tem aqui, se eu quiser modificar, eu posso modificar. Se eu quiser mudar essa tela de boas-vindas aqui e fazer, por exemplo, uma tela de ganhos, onde eu consigo mostrar o quanto a minha loja já vendeu, por exemplo, eu consigo sem problema nenhum, ok? Aqui no início ele já tem um collection type. Os collection types, eles são os conjuntos de dados que a gente tem aí do Strap. Então, por exemplo, todos os nossos dados que a gente for criar, eles serão collection types. E aí a gente tem, por exemplo, usuário, produto, por exemplo, em jogos, que é o que a gente vai criar, a gente tem aí as publishers, as plataformas, enfim, são vários tipos de dados. No usuário aqui, se eu clicar, ele mostra já os usuários que a gente tem.
Por enquanto não tem nenhum, né? A gente não criou nenhum usuário, a gente só tem o administrador mesmo. E aí eu posso aqui nesse Content Type Builder criar o nosso primeiro dado. Então, só de clicar aqui, ele me dá 3 opções, que são a Collection Types, a Single Type e a Component. A Collection Type é para o que eu falei, é o conjunto de dados em geral que a gente tem para a estrutura mesmo que a gente modela. Então, por exemplo, para jogos eu teria uma tabela de jogos ali, passando as informações. O Single Type, em geral, é para a gente criar páginas ou pedaços de página. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aí a homepage, eu quero deixar a homepage inteiramente customizável. Eu teria aí um Single Type de homepage. O componente, como o nome já diz, serve para a gente criar componentes. O que seriam esses componentes? Pensa aí, por exemplo, num site onde a gente tem, por exemplo, galeria de fotos. Eu poderia ter uma galeria de fotos para um conteúdo, um collection type de jogos, mas eu poderia ter também uma galeria de fotos aí dos reviews, por exemplo. Então eu posso criar um componente e reutilizar esse componente como um conjunto de dados em diferentes pontos, o que eu acho genial do Strap. Então vamos primeiro aqui criar um collection type para vocês verem como que funciona. Basicamente eu preciso passar o nome, no caso aqui eu vou chamar de Game, que vai ser a nossa tabela de jogos, ok? Se eu vir aqui em Advanced Settings e quiser mudar o nome, botar um outro nome, eu também posso. Isso aqui em geral a gente usa quando a gente quer que o nome da collection seja diferente da tabela. Não é obrigatório, então vou deixar limpo. E aqui eu posso escolher os tipos de dados que eu vou ter no jogo. Então são vários tipos de dados que a gente pode ter. No caso, por exemplo, eu vou escolher aqui o text, que vai ser o nosso title. Eu posso definir o tipo desse text, se vai ser pequeno ou se vai ser grande. E eu também tenho aqui nas settings avançadas, onde eu posso ter, por exemplo, definir se vai ter um valor padrão, se ele vai seguir uma pattern aí também para o título, se é um campo privado, se não é, se é obrigatório, se é um campo único. Reparem que eu tenho então também algumas validações aqui direto que o banco já faz para a gente, o Strap já faz para a gente, ok? No caso aqui eu quero que seja obrigatório ter esse dado e eu quero também que seja um dado único, então só vai ter um título único do jogo, ok? Fiz isso. Vou também criar um rich text, que eu vou chamar de description, por exemplo, e também vou botar ele como obrigatório, ok? Por último, eu vou colocar, por exemplo, só para vocês verem, um enumeration, por exemplo, onde eu vou chamar de platform, e aí aqui eu posso passar uma lista de plataformas possíveis. Eu poderia passar aqui, por exemplo, Windows, macOS e Linux. Seriam 3 plataformas. Detalhe que a gente pode usar o enumeration ou a gente pode criar uma nova tabela só para a plataforma e aí lá a gente faz depois uma conexão, uma relação entre o game e a plataforma. A gente também pode fazer isso aí. Então criei aqui esse field também, acho que está ok, posso fechar e salvar. A gente já tem aí então a nossa primeira tabelinha criada. Vou mostrar para vocês como que ficou então o código disso, porque a gente ainda nem chegou no código, né? A gente está fazendo tudo aqui só com visual. Então vou abrir aqui o terminal, vou abrir uma nova aba e vou lá, eu sei que está em CD Courses, My Project. Então vou vir aqui e vou abrir o nosso VS Code, ok? Então abri o VS Code, deixa eu aumentar a letra aqui para vocês verem bem a estrutura. Essa aqui é a estrutura do Strap. Ela é bem simplificada e a gente só precisa se preocupar com um ponto, que é essa pasta aqui de API. Tem alguns outros pontos também que são importantes para a gente depois, mas nesse vídeo eu não vou me atentar a eles, ok? A gente tem essa parte aqui de config, onde a gente pode configurar os bancos de dados, tem clones, tem várias coisas, mas a gente vai se atentar só nessa parte da API. Como vocês podem ver, eu criei lá o game, ele já criou para a gente aqui então a pasta game. E aí dentro da pasta game eu tenho um conjunto de informações, onde eu tenho então a nossa config aqui, que são as rotas que a gente vai ter. Então, por exemplo, para listar todos os jogos, para fazer o count, mostrando a quantidade de jogos que tem. Se eu quiser buscar por um jogo específico passando a ID, ele também tem.
se eu quiser criar, atualizar ou deletar. Então ele já fez a nossa famosa estrutura de CRUD, né, aí pra gente, de uma forma simplificada, criando todas as rotas aqui pra gente rapidinho. Eu tenho aqui o controllers, caso eu queira fazer alguma coisa específica, algum detalhe aí na criação, por exemplo, de um jogo, eu posso criar métodos customizados aí para o nosso controller. Ele sempre tem o link aí da documentação explicando sempre detalhadamente cada coisa. Eu tenho aqui a model, que também se eu quiser fazer alguma coisa, por exemplo, assim que o jogo for criado, eu quero que rode alguma coisa. Eu posso fazer isso. Eu quero que notifique todos os usuários quando o jogo for criado. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Então, ele também, como eu falei, é bem estendível. E dentro da model tem a parte onde a gente criou então a estrutura de dados. Então ele já vem aqui, olha só, dizendo que é um collection type, já diz o nome da collection, já diz aí as opções dele quando ele é criado. Então ele é criado de forma incremental. Tem um timestamp para poder dizer quando ele foi created at, updated at. Eu vou mostrar isso para vocês já já. E ele tem aqui, ó, por exemplo, o nosso title, a description e o platform. Então ele tem todos os dados aí que a gente estruturou, ele criou aqui. Então, tanto lá, no forma visual, quanto aqui, eu posso criar um novo dado. Então, se vocês quiserem criar um novo campo pelo código, vocês também conseguem. Não precisa ser só na parte visual, vocês podem fazer tudo no código. Basta vocês saberem a estrutura, que tem sempre na documentação, e vocês podem criar na mão aqui sem problema nenhum, criando via código. Eu, particularmente, em alguns momentos prefiro criar via código, em alguns outros eu sou preguiçoso e uso o CMS e não faz diferença nenhuma, ok? E a gente também tem aqui a parte de serviços que a gente também consegue fazer aí e customizar. Como vocês podem ver, é bem simplificada a estrutura, não é nada complexa, sempre tem a documentação explicando aí passo a passo, ok? Se a gente voltar lá então para o nosso CMS, eu posso, vocês podem reparar que aqui a gente já tem o games, então a nossa collection type, não tenho dado nenhum, então eu vou fazer só o seguinte, eu vou criar um novo dado aqui no nosso game aqui, eu vou colocar um novo field, que vai ser media, e eu vou chamar de gallery, vai ser uma galeria de fotos aí pra gente, ok? Então criei ela, vou salvar isso daqui, ele já vai ter também a galeria, se a gente olhar lá a nossa estrutura agora no Models, a gente tem a Gallery aqui, ok? Inclusive, como eu só quero que seja imagem, ok? Eu vou até apagar essas outras opções aqui de files e vídeos, porque eu só quero que seja de imagem, ok? Fiz isso aqui, eu vou deixar também como obrigatório, então True. Como vocês podem ver, eu agora estou mudando no código, mas eu criei por lá, não tem diferença. Fiz isso, vou criar um jogo. Basta que eu venha aqui em Games, Add a New Game, e eu posso passar, por exemplo, ó, A Plague Tale Innocence. É um jogo bem bom, se vocês não conhecem, é bem legal, pode dar uma olhada. Vou digitar só qualquer coisa aqui na description, nada de demais, ok? Vou escolher a plataforma, por exemplo, Windows, e vou subir aí uns assets. Outra coisa que é super poderosa do Strap, ele faz todo um tratamento da imagem. Então, quando eu subo uma imagem para o nosso CMS, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar essa imagem e vai gerar diferentes versões dessa imagem. Ele vai otimizar a imagem. Então, por exemplo, se a imagem pesava muito, 3, 5 megas, ele vai diminuir isso, vai fazer a otimização automática para a gente não precisa se preocupar. E ele vai criar diferentes tamanhos também para a imagem. Então, de thumbnail, de imagem média, maior. Então, para tablet, celular, a gente não vai precisar usar a imagem gigantesca. A gente vai usar a imagem com qualidade menor, o que é muito mais legal. Então, fiz isso, vou subir aí. Reparem que ele sobe para a biblioteca. Então, eu posso reutilizar essa imagem também em outros lugares. Preenchi tudo, vou clicar aqui em salvar. E a gente já tem aí o nosso primeiro jogo salvo aqui, ok? Com esse primeiro jogo salvo, eu já consigo, por exemplo, ver a nossa API funcionando aí de fato. Basicamente, como eu criei game, eu vou conseguir acessar pelo 1337, né, /games.
Só que vai ter um detalhe, olha só. Eu vou criar /games e ele vai dizer, olha só, forbidden. Ele vai retornar para a gente o 403. Por quê? Porque, por natureza, a API do Strap, ela bloqueia os acessos e você tem que dizer o que pode ser acessado ou não. Então, ela ainda tem isso no Strap. Você tem toda uma segurança para autenticação dos dados. Você pode dizer quais rotas são públicas, quais rotas não são, e aí você consegue trabalhar em cima disso também. Então, para eu transformar uma rota pública, por exemplo, basta que eu venha aqui em Roles and Permissions, ou então deixa eu trocar para o português de novo, né? Por exemplo, aqui ó, papéis e permissões, e aí na parte de público, eu clico aqui em público, eu vou ter aqui todos os nossos dados, no caso aqui é o game, né? A gente só tem o game, e eu vou liberar só esse find. O find é basicamente o que permite listar todos os jogos. Eu vou listar também o find one. Fiz isso, ok? Vou salvar. E aí a gente já tem essas duas rotas liberadas. Se eu vir aqui em Games agora e der um refresh, eu tenho aí o nosso jogo aqui, olha. E olha que legal como eu falei para vocês. Eu subi a foto, que é grande, ó, 1920 por 1080, mas ele criou um thumbnail pra gente. Ele criou aqui uma outra imagem já com um tamanho médio, um tamanho grande, perdão, um tamanho médio e um tamanho pequeno, e esse aqui que é ainda menorzinho. Então a gente, além de ter uma forma de subir as imagens, a gente já tem toda uma otimização da imagem aí pelo próprio CMS, o que na minha opinião também é fantástico. E aí você tem aqui essa forma, né, que é com API, a Hash API, que é bem comum, né, onde a gente tem aí sempre liberado pelas rotas. Então se eu botar aqui, por exemplo, games/1, ele vai mostrar só do jogo, né, do jogo 1. A gente não tem mais jogos, então se eu botar 2 aqui, ele vai dar um 404, ele não vai encontrar, porque a gente não tem. Mas essa aqui é a forma do REST API, só que como eu falei com vocês, a gente consegue transformar isso aí também em GraphQL de uma forma muito fácil. Basta que eu venha aqui em Marketplace, ele vai mostrar alguns plugins que a gente já tem aí, disponíveis, alguns plugins padrões, e dentro desses plugins a gente tem aqui o GraphQL. Então basta eu clicar aqui em baixar, ele já vai começar a baixar. Se a gente for no terminal, reparem que ele já está aqui, ó, instalando o GraphQL, ele está instalando para a gente, deixa eu fechar ali. Isso demora um tempinho, dependendo da sua internet, obviamente. Ele vai instalar o GraphQL, fazer algumas atualizações aí para você, para poder funcionar, e aí você já vai ter a sua API prontinha para funcionar também em GraphQL. Eu vou cortar isso aqui para a gente também não perder tanto tempo com isso, ok? Então, olha só, ele já instalou, ele mesmo atualizou a página e já mostrou aqui, ó, já instalado. Então, a gente já tem o GraphQL instalado aí. E aí, para a gente poder acessar o GraphQL, basta que a gente passe aqui, ó, aqui em cima, GraphQL. Ele vai abrir para a gente o Playground, que é esse aqui. Para quem está acostumado a trabalhar aí com GraphQL, já deve estar acostumado com esse Playground, que é onde a gente basicamente consegue fazer as requisições dos nossos dados aí. Nesse vídeo eu não vou explicar sobre o que é o GraphQL, como ele funciona, até porque deixaria o vídeo ainda maior do que é. Mas o legal do GraphQL é que a gente consegue fazer queries buscando só o que a gente quer dos dados. Então, diferente da REST API, onde a gente chamava, por exemplo, games e ele vinha tudo de uma vez, no GraphQL eu posso definir que eu quero, por exemplo, só o título e a descrição de um jogo, ou de todos os jogos. E como eu posso fazer isso? Bom, o sistema basicamente é que eu passo uma query, então eu vou pegar aqui da query, eu quero de games, então eu quero todos os jogos. Se vocês quiserem, o próprio Strap já dá nas docs todas as coisas que você pode pesquisar. Então todas as queries que você tem, todos os dados, reparem que ele já diz todos os tipos, todas as informações que vocês quiserem. Então aqui eu, por exemplo, eu quero jogos, e aí dos jogos eu quero pegar, por exemplo, o ID, o título e a descrição. Eu fiz isso aqui, mandei rodar e reparem, eu já tenho aqui, olha só o título e só a descrição e o ID do jogo. Eu não precisei pegar todos os dados, não veio igual lá na REST API que vinha um monte de coisa. Aqui eu peguei só um pedacinho. Consequentemente, isso é mais rápido, é mais eficiente.
Então, para o GraphQL, para quem não sabe, o GraphQL é uma nova forma também de trabalhar com os dados, com requisições e API, e é uma API muito eficiente por causa disso, ok? Mas bom, eu acho que eu vou deixar terminar o vídeo por aqui. Como vocês puderam ver, o Strap ele é muito legal. Eu consegui aí já criar uma API muito simples. Criei os dados, consegui passar aí pelo próprio CMS já um dado bem simples de jogo, mas eu poderia criar várias tabelas, várias coisas. E mostrei para vocês como que funciona também a parte com o REST API, normal, usando aquelas rotas, ou trabalhando com o GraphQL, onde a gente pode fazer uma query mais simplificada. A gente também viu que o Strap ele tem essa parte aí do Media Library, que já faz todo o tratamento da imagem para a gente, que é genial. E também a parte dos papéis e permissões, onde a gente consegue definir quais rotas a gente quer de forma pública e quais rotas a gente só permite quando for autenticado. Existem outras várias coisas dentro do Strap, eu mostrei para vocês só pequenos detalhes, mas a gente tem, por exemplo, logins aí que a gente pode fazer, por exemplo, com e-mail, Discord, Facebook, vários outros. A gente também tem sistema de e-mails, então você consegue fazer envio de e-mails para determinadas ações que acontecerem. Ou seja, quando, por exemplo, um cliente comprar um jogo, ele recebe um e-mail de confirmação, por exemplo. Tem outras configurações mais avançadas que a gente pode fazer também, como limitar a conta por endereço de e-mail, registro de usuários, enfim. São muitas coisas. O Strap está evoluindo muito rapidamente. E o legal que eu falei para vocês é que tudo isso aqui é altamente customizável. Então você pode customizar tanto o visual aí do CMS, quanto as coisas que vão acontecer por trás também. Seja na criação de um jogo, na criação de um usuário, enfim. São vários detalhes bem interessantes que o Strap permite. E a gente vai ver tudo isso em muitos detalhes dentro do curso do React Avançado, ok? Então se você estiver interessado também no curso, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo, reactavançado.com.br, e aí lá tem mais descrições sobre o curso. No canal também tem algumas coisas a mais aí, e aí eu espero vocês nos próximos vídeos. Qualquer dúvida é só falar nos comentários. Tchau, tchau!